sempre teremos uma entrevista muito interessante com um assunto que vocês vão achar também muito legal. Bom dia, Cássia. Cássia Moreira é a nossa entrevistada. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Cássia, conta um pouquinho da sua história, como é que surgiram as essências vibracionais d'água, que é o seu trabalho principal hoje, né? Exatamente. Que é isso aqui que vocês podem ver, isso. Que tem um pouquinho das essências que ela coleta. Bom, eu sou psicóloga por formação e comecei a estudar os florais com os florais de Bach. E com os florais de Bach já era mergulhadora e resolvi juntar as duas coisas, os florais e as águas mais profundas, depois que eu estudei Sabina Petit, que já tinha, né, assim, as essências marinhas, mas em águas mais rasas. Eu fui em águas mais profundas. E comecei com as baleias em Abrolhos. Né? Em Abrolhos? Em Abrolhos, lá no norte da Bahia. Onde tem, tem baleias bastante, né? As baleias vão para lá de maio a novembro para darem a luz e ficarem longe daquele frio horroroso que tem na Patagônia. E coletei lá a primeira água das essências d'água que traz para a gente essa maternagem que as baleias fazem por lá. E dão esse aconchego materno para a gente quando a gente precisa de colo, quando a gente precisa desse bem-estar de mãe, né, assim, para dar para a gente em primeiro lugar e para o outro, quando a gente está trabalhando em grupo, quando a gente está trabalhando com mais pessoas, quando a gente está trabalhando em lugares onde tem pouca camaradagem. As baleias são muito camaradas uma com as outras, né? Então, isso faz com que a gente possa estar o tempo todo distribuindo um pouco mais de amizade, que é o que as baleias distribuem por lá. Essas histórias estão contadas, né, assim, nesse primeiro livro, que é o livro onde eu conto desde o começo as histórias, como é que eu cheguei nisso, como é que as baleias estão, como é que elas chegam lá, como é que elas ficam lá, como é que elas dão a luz, como é que as outras baleias fazem para ajudar, e as indicações de uso, né? Assim, quer dizer, todas as coisas que as baleias e as outras baleias ajudam, os machos, como é que eles fazem, abrolhos, o que significa, por que eles formam aquele coxo, e isso faz a parte, não é assim, dessa maternagem, porque lá é, na verdade, um refúgio, assim, é raso, é quente, os bebês podem crescer durante todos esses meses, então é um lugar muito protegido para elas. E isso faz toda uma diferença brutal até que elas possam voltar para o sul. Você mergulhava perto das baleias? A gente andava perto das baleias com o barco, não chegava muito perto. Os filhotes é que vinham curiosos para perto do barco. E aí as mães vinham junto. Então, os filhotes também são bem grandes, né? Não é muito pequenininho, não. E as baleias, as mães iam junto. Então isso era muito gostoso, né? Assim, de ver essa alegria que é o que a baleia traz para a gente. E essa fantástica, uma mãe desse tamanho tomando conta de um filhote também bastante grande. Então eu comecei com as baleias e depois fui desenvolvendo um trabalho que hoje já tem 43 essências e fomos indo. E cada uma delas tem uma peculiaridade e a água de cada lugar vem, não é assim, impregnada com essa vibração que cada lugar traz, não é assim, e para uso para cada uma dessas situações em que a nossa alma, que o nosso psicológico dentro está precisando equilibrar. Então, a baleia, né, assim, ela traz para a gente essa necessidade que a gente tem de colo, por exemplo. Então, quando a gente está muito sem colo, quando a gente está muito sem chão, está precisando dessa mãe interna,
a essência da baleia faz com que a gente possa ter esse colo internalizado, que a gente já tem, e que a gente precisa dar uma ajuda a ele, emocionalmente. Então ela nos propõe isso. Né? Assim, então traz a alegria desse colo de mãe. E isso é o que a essência da baleia nos dá. Então, cada lugar tem, né, assim, alguma coisa em especial que acontece. Lá são as baleias. E as águas, por conta disso, estão impregnadas com essa água, porque as baleias estão lá. As cataratas estão impregnadas com a água das cataratas. Então, é lá que as cataratas acontecem, é lá que a gente coleta as águas para poder trazer justamente o trabalho que a catarata faz, que trabalha o quinto chakra, que é o chakra da garganta, o chakra da tireoide. É aqui que a comunicação acontece. Então, quando a gente precisa se comunicar, é lá que a gente vai buscar a água, essa água, né, assim, das cataratas do Iguaçu, essa essência que a gente toma para poder falar em público, para poder fazer uma entrevista, para poder conversar com o chefe, para poder dar aula, para uma série de coisas que envolvam este quinto chakra. É uma essência, não é assim, para estimular, por exemplo, a paciência, para estimular a temperança, para estimular a nossa longevidade, não é assim, trabalhar a menopausa, trabalhar a terceira idade, trabalhar essa agonia que a gente tem nessa cidade grande, é das tartarugas de Galápagos, que já viram muita coisa, não é assim, são tartarugas que vivem 150 anos. Então elas já viram muitas guerras, já viram muitas encrencas, então elas conseguem entender que as coisas podem acontecer, mas as grandes chuvas, não é assim, mas que no dia seguinte vem a bonança. Então, que as grandes catástrofes, não é assim, sempre aconteceram, mas que elas passam. Não é assim, são tartarugas que viram a bomba atômica, que viram as grandes catástrofes, mas que também no seguir da vida, as coisas voltaram a terem, não é assim, não ao normal como eram, mas que, de repente, as coisas voltaram a ser como foram. Não é assim, quer dizer, tiveram, não é assim, as suas readaptações à vida e as coisas voltaram a ser. Então, a essência da tartaruga de Galápagos, ela faz exatamente isso. Ela traz para a gente essa calma de quem já viu muita coisa e que pode ter, não é assim, essa possibilidade de acreditar que, vamos com calma, que as coisas voltam a acontecer normalmente. Então, essas essências que eu estou falando estão no primeiro livro, que vocês podem ver as histórias, como é que eu cheguei lá, como é que eu coletei essas águas, como é que essas essências, não é assim, têm essa possibilidade de nos ajudar nesse equilíbrio interno que a gente precisa. E entender como é que a natureza é generosa para colocar na água, que é capaz de captar essa energia toda, que é capaz de segurar essa vibração toda para poder trazer para a gente, dentro desses frascos, essa vibração e passar para a gente esse equilíbrio que a gente está precisando nesse ou naquele momento. E é sempre água do mar, Cássia? Não, da água do mar eu comecei a fazer outras coisas, outras essências, outras coletas em outros lugares, conforme eu fui tendo fazendo essa descoberta, fazendo às vezes através de sonho, às vezes através de coincidências, através de falas das outras pessoas, através de leituras, de coisas que vão me chamando a atenção, que vão, sabe, é um clique aqui, é uma coisa que você lê ali, é outra que acontece, são sequências de coisas que vão acontecendo e que vão se juntando, se juntando, se juntando, e que de repente eu falo, não, vou lá ver o que é de perto. E aí eu vou ler, daí eu faço uma pesquisa, outra pesquisa, e de repente acaba acontecendo. Então, por exemplo, deixa eu ver, tem um segundo livro que já saiu também, que é este daqui, ó, Essências Vibracionais da Água, que já está à venda no site. Todos eles estão à venda no site, os dois, não é assim? Que tem aqui as essências, por exemplo, de pedras.
As essências de pedras, elas são feitas não como elixir, com a pedrinha dentro da água, como normalmente a gente vê. Elas foram feitas dentro das minas, né? Assim, quer dizer, as minas abertas lá em Minas Gerais, em Araçuaí, uma cidadezinha longe pra caramba, onde não tinha água, por exemplo. Nessas eu tive que levar a água mineral com um aquário, né, assim, para colocar dentro da mina a água em cima dessas pedras, então em cima do citrino, em cima da turmalina negra, em cima do citrino, em cima da turmalina negra, em cima da turmalina verde, que trabalha com a saúde, para poder fazer a vibração, mas dentro de uma mina dessas, né? Assim, então, a vibração ela é feita não como elixir, mas como uma vibração total de um lugar onde está repleto da própria pedra. Então, ela é diferente. A mina, por exemplo, de citrino, ela tinha sido acabado de estourar. Né? Assim, as fotografias, por exemplo, que eu tenho de dentro da vibração, durante a vibração, a água ainda está tremendo, a terra ainda está tremendo, porque há pouco tempo, quando a gente voltou para a mina, nós achamos o explorador da mina no meio do caminho, ele voltou e a gente entrou, né, assim, na mina. E aí a gente eu montei o nicho, colocamos o aquário dentro, a água, e saímos, né, assim, fomos andar durante um tempo dentro da mina. E quando a gente voltou para coletar a vibração, a água vibrada, né, assim, dentro da água a gente vê a foto, tem a vibração dela, a água ainda está tremendo, né, assim, de tal a vibração dessa água, dessa mina, dessa força que tem a pedra do citrino. Então a natureza ela é pródiga nisso, ela nos dá essa energia. Ela capta a energia do lugar e das coisas que a gente está fazendo. Né? Então, ela é capaz de transmitir para a gente, através do vidrinho, através da essência, aquilo que a gente está precisando. O citrino, como você sabe, ele trabalha o chakra da barriga, né? Assim, esse chakra onde a gente trabalha o nosso poder pessoal. Né? Assim, essa coisa do eu posso, do eu faço, do eu sou, do eu consigo. É uma coisa que hoje está meio em baixa, né? Assim, uma coisa que hoje a gente está meio duvidando das coisas que a gente pode, porque a gente está muito assustado, está com muito medo. Né? Então, a pedra do citrino, a essência do citrino, ela nos ajuda a isso, né? Assim, a estar fazendo esse contato com o nosso poder pessoal, o que é muito importante, o que é muito interessante. E várias outras essências que estão neste livro. Uma delas é o killifish, que é um peixinho que dá lá nos Lençóis Maranhenses. Quem foi para os Lençóis Maranhenses já ouviu falar do peixe que vem do céu, né? Assim, que é um peixinho que fica dormente, né? Assim, dormindo. Os ovos deles dormem enterrados nas lagoas, e que ficam lá, né, assim, 7 meses, 6 meses, até a próxima chuva. Quando essa chuva acontece nos lençóis, ele eclode esse ovinho. E quando ele eclode, esses peixinhos sobrevivem, né, assim, eles vêm à tona. Por isso, o pessoal de lá chama os peixinhos que vêm do céu, porque eles aparecem, a lagoa secou, não tem mais nada lá, e quando a lagoa se forma, ela se forma com peixe. Ou eles chamam peixe que vem das nuvens também. Se choveu, o peixe aparece. E é uma essência que trabalha o quê? A oportunidade. Olha só, não é assim, quer dizer... Ótimo. Porque são peixes que fazem o quê? São peixes muito fortes, são ovas muito boas que só vão sobreviver os melhores ovos. E a oportunidade só passa uma vez na sua porta, né? Nós vamos dar um intervalozinho agora, Cássia, depois nós continuamos você falando de outras essências d'água e não só da água. Ok, obrigada.
transformando vidas. PETS TV, transforming lives. Estamos voltando de novo, eu vou falar um pouquinho, enquanto a Cássia descansa um pouco, falar um pouquinho do assunto que eu gosto bastante, que é o yoga para os olhos. Yoga para os olhos são exercícios para melhorar a saúde dos olhos e, consequentemente, melhorar a nossa visão. Eu conheci isso há muitos anos atrás, eu já usava óculos há muitos anos. Eu comecei a usar óculos criança, com 6, 7 anos de idade, e usei 58 anos seguidos, fazendo os exercícios que eu fui aprendendo com leitura de livros do Dr. Bates, do Meir Schneider, e passando por terapias com alguns terapeutas visuais. Por exemplo, o Meir Schneider nasceu com problemas muito sérios de visão, fez várias cirurgias, aos 6 anos de idade ele estava cego. Mas só que ele dizia para os pais que ele ia recuperar a visão. E os pais não acreditavam muito nisso. Quando ele estava com os 17 anos, ele conheceu o exercício do Dr. Bates, que foi um médico americano que desenvolveu muitos exercícios. Muitos deles já existiam no yoga, na medicina chinesa. E ele, sem conhecer esses assuntos, foi criando exercícios interessantes. O Meir fez durante 10 meses, muito tempo de exercício, e recuperou totalmente a visão. E se transformou num excelente terapeuta também, que criou a terapia Self-Healing. Eu aprendi com ele, aprendi com a Sylvia Lakeland, que também curou a sua cegueira quase total, fazendo atendimentos e cursos com Meir Schneider. Aí eu também fui fazendo os exercícios, a minha visão foi melhorando, aí eu fui colocando os exercícios, fazendo um livro que eu chamei de Yoga para os Olhos, que além dos exercícios para os olhos, tem exercícios de relaxamento, de meditação e de neuróbica também, que são exercícios para o nosso cérebro. O que acontece é que hoje, então, está mais necessário, eu estou até dando cursos de neuróbica e ginástica cerebral, porque vários médicos já me disseram que o uso excessivo do celular e do computador está diminuindo a utilização do cérebro para muita gente. E aí, se a gente não utiliza o cérebro, a inteligência baixa um pouco, porque o cérebro faz parte do nosso corpo. Então, se vocês quiserem mais informações, porque além do livro de exercícios, tem esse óculos furadinho, que foi inventado por um mexicano que fazia os exercícios do Dr. Bates, e ele resolveu criar alguma coisa para facilitar alguns exercícios e criou esse óculos furadinho que não tem grau, e também é um exercício muito interessante. E aí eu fui melhorando também, fazendo os exercícios, e hoje já tem 1 ano e meio que eu não uso óculos de grau. Por isso que eu gosto de divulgar esse assunto. Se vocês, eu também faço vivências de yoga para os olhos, e dou cursos de radiestesia, dou cursos de neuróbica e ginástica cerebral. Vocês querendo mais informações sobre esses assuntos, podem me ligar no telefone aqui de São Paulo, 3063 1115, ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. E agora voltamos a conversar com a Cássia para falar de outras essências que ela criou. E como são distribuídas essas essências, Cássia? Pelo site, o site é www.essenciasdagua.com. A gente tem a loja, que é www.loja.com
_essenciasdagua.com, que aí vai tem como pagar por lá, tudo em casa, Sedex, PAC, etc. e tal. É muito fácil, temos lá também uma série agora inventamos um tarô, que é a sua carta do dia. Você clica numa carta, como se fosse um jogo de tarô, para você poder saber, então, qual é a indicação daquela carta para o seu dia. Né? Você mentaliza o seu problema daquele dia, ou qual é o seu estado de espírito, e aquela indicação de uso daquela carta é muito interessante, porque ela bate conosco. Né? Assim, quer dizer, como é que você pode estar fazendo uma meditação em cima da reflexão, porque cada uma das essências, ela traz uma ou duas reflexões. Se você for no site, você vê cada essência tem uma reflexão ou duas sobre ela. Né? Assim, e na carta, quando você clica em cima da carta, vai sair a reflexão e as indicações de uso, que você pode depois ir na loja e fazer o pedido. E temos também um outro jogo de cartas que são por cores. Né? Assim, você clica em cima de uma cor, tem umas gotas, e aí você clica em cima dessas cores e ela vai sair as fórmulas. Né? Assim, porque das essências individuais, que se tornaram essências de estoque, como a da baleia, que eu falei, do killifish, das pedras, do Poço Azul, das cataratas, das 43, temos essências de estoque para você poder manipular ou tomar individualmente. Nós acabamos fazendo umas fórmulas, são 10 fórmulas, né, estão aqui, são 10 fórmulas que você pode estar comprando, que é pronto uso. Essas gotas que estão lá, que você clica e sai, por exemplo, da cor, né, assim, sai a sua cor, elas estão aqui prontas para tomar, que são agir, alegria, autoestima, comunicação, emergência, liberdade, maturidade, serenidade, sucesso e ternura. Então, cada uma tem sua cor, não é assim? Você indo lá, você clica numa e aí você vê, não é assim, o que cada uma delas está dizendo naquele momento para você. E o que aquilo pode estar promovendo naquele momento para o seu equilíbrio interior. Né? Então, no site www.essenciasdagua.com tem uma série de joguinhos que você pode estar fazendo. Colocamos também um caça-palavras. Né? Assim, que o caça-palavras é interessante, que a primeira palavra que você acha dessas essências, das fórmulas, ela pode estar te dando uma dica do que isso pode estar, naquele momento, fazendo sintonia com você. Né? Assim, que é uma coisa importante. Mas hoje eu quero falar de uma, assim, destas fórmulas, que é a fórmula do agir. Porque o agir é o despertar. Né? Assim, a gente está vivendo uma aura de negatividade, de peso, né? Não negatividade, mas de peso, muito intenso em relação à situação social, em relação à política, em relação a um zum que está havendo no país, por conta dessas histórias todas, desse segundo mandato, etc. e tal. E isso faz com que a gente entre numa inércia. Essa inércia, não é assim, nossa, nos leva ao sofrimento. E esse sofrimento só pode ser combatido com a criatividade, a ação. Não é assim? Quer dizer, se a gente não tiver uma ação que nos leve à criatividade, a gente com certeza vai sofrer e o sofrimento nos deprime. Então, a formulação agir, ela nos desperta e ela nos coloca, não é assim, de frente, não é assim, de volta para a nossa criatividade e vai fazer com que a gente se religue aqui ao nosso propósito de vida. Então é como se a gente deixasse de lado essa massa preta, essa massa negativa do que está acontecendo com o mundo e nos colocasse de volta aquilo que eu estou fazendo. Então, peraí, está acontecendo o que está acontecendo, mas eu estou fazendo o que da minha vida? Qual é o meu trabalho? Qual é a minha força de vontade? Qual é o meu lado positivo no que eu já estou fazendo? Então, isso está acontecendo, eu sei, mas e qual é o meu trabalho?
Porque se isso aqui de fora começa a contaminar o meu interior, eu afundo junto, eu vou junto para o ralo. Assim, então, a minha força de vontade, ela não pode parar. Então, o agir vai me despertar, vai me dar vitalidade para eu continuar criando dentro daquilo que já é meu, dentro daquilo que eu já faço. E uma das essências, que é um carro-chefe disso, é o beija-flor. Assim, quem é que não gosta de olhar um beija-flor? O beija-flor, durante o dia, ele tem um zilhão, não é assim, de batimentos cardíacos. Não é assim? Ele trabalha pra caramba. Não é assim? E à noite ele diminui os batimentos cardíacos para ele poder repousar. Então, essas paradas que às vezes a gente dá de desânimo, é como o beija-flor, é normal. Não é assim? A gente tem que encarar isso como dizendo, poxa, que coisa chata isso que está acontecendo no país. Está acontecendo, a gente não pode ignorar, mas a gente tem que pensar que, bom, mas eu tenho que continuar, a minha vida não pode parar, né? Assim, o meu propósito de vida não está só engatado no país, ele está engatado em mim em primeiro lugar. Então a minha ação é que conta, a minha ação dentro das minhas coisas é que tem que fazer jus àquilo que eu estou fazendo na vida. Então esse despertar, não é assim, esse agir das minhas coisas, é que esse composto vai ativar, vai estimular essa força de vontade para eu poder continuar, apesar das coisas que estão acontecendo. Não é assim? Dentro das outras essências, a gente pode tomar uma emergência, não é assim? Se a gente estiver muito apavorado com as coisas, porque o emergência, ele é o que nos dá a raiz. Não é assim? Eu falo que ele é o fio terra. Então, se eu estiver muito apavorado, eu posso estar tomando emergência, ele vai me pôr os pés no chão e depois eu posso tomar o agir, que é uma formulação que vai me dizer, bom, faça assim ou faça assado, porque esse faça assim, faça assado, já está dentro de nós. Ele já me pertence, não é assim? Eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho consciência disso, eu preciso agir. Então, o nome da formulação é exatamente essa, a gente pensou nela para isso, não é assim? Para me despertar, que é o segundo nome dela, agir, despertar, me religar a esse propósito interno para poder sair desse caos que está se formando. Porque essa negatividade que está rodando, falando, quer dizer, começa a pegar. Não é assim? Então, para que a negatividade pare, é preciso que eu ponha o pé na porta. Pôr o pé na porta é ter sempre em mente o que eu estou fazendo aqui. É o meu propósito, é o que está dentro de mim. Então, o beija-flor, não é assim, que vai de flor em flor, de vez em quando ele dá uma paradinha, ele sobe no eucalipto alto, e ele não perde a noção do todo. Ele olha, não é assim, todas as flores, e depois ele vai com foco até a próxima que ele quer. E aí ele pega aquela flor, ele suga aquele mel, é o propósito da vida dele. E aí ele sai de novo, voa, não é assim, espanta os outros, não é assim, ele é territorialista, ele espanta os outros, não é assim, esse é o meu propósito. Aí ele vai, suga a flor, sobe lá, olha, não é assim, quer dizer, é como você não ficar preso quando você está numa floresta, é não perder a noção do todo, mas você poder entender a sua árvore, não é assim, é o seu propósito. Então, descansar às vezes, como o beija-flor faz. Assim, ele tem os batimentos cardíacos muito altos de dia e de noite, assim, na escuridão, ele não tem medo dela. Assim, ele diminui os batimentos cardíacos e depois ele recupera. Então, deprimir-se um pouco é aprender a pensar sozinho. É aprender a poder ter o potencial de recuperar as forças de manhã para poder ir à luta. Então, essa coisa de ficar com medo de deprimir, com medo do amanhã, é bobagem. Não é assim? É bom pensar qual é o seu propósito, para poder dar esse start, esse despertar para ir ao seu propósito de vida. A estar indo junto, não é assim? Não com a massa negativa, mas com a massa positiva. Fazer com que ela volte para você. Tá? Sobre esse assunto, eu gosto muito que um médico me disse
há uns anos atrás, o Dr. Tiago, que trabalhava com colonterapia e com coaching, ele falou uma coisa que ele disse para eu divulgar no jornal e indicar para as pessoas escreverem um diário das coisas boas que acontecem na vida delas. Porque as pessoas têm a tendência de guardar apenas as coisas ruins que aconteceram na vida delas. E como hoje a mídia em geral só divulga mais notícias, né? Isso acaba influenciando as pessoas, né? E claro que acontecem coisas boas na nossa vida e na vida de todo mundo, no mundo inteiro. Porque se fosse tudo só coisa ruim, o mundo já tinha acabado, né? Existem coisas ruins, mas existem mais coisas boas. Eu costumo perguntar para os meus pacientes, como é que eles chegaram até aqui se só coisa ruim aconteceu? Que é isso, né, gente? Quer dizer, está na faculdade, está trabalhando, está isso, que caminho você fez então? Não é assim, não pode ter sido tão ruim assim para você ter feito toda essa história de vida já, que é essa ideia, escreve. Inclusive vários médicos e alguns mestres indianos, eu já li várias coisas e ouvi os médicos falarem que a nossa saúde depende também da nossa vontade de querer ter boa saúde. Porque ficar esperando sempre uma solução de fora para dentro e não trabalhar nada de dentro para fora, a coisa fica complicada, né? Então é importante o que a gente quer e agir em todos os sentidos. Aí acho interessante a gente usar a essência do beija-flor, né? E eu também gostei, você falou da essência da tartaruga para longevidade, né? Então eu vou usar essa também, porque já tenho um pouquinho de idade, 72 anos, trabalho bastante e quero me manter assim. E aí você pode falar um pouquinho mais, nós estamos chegando no fim do nosso programa, de como as pessoas podem conhecer essas tuas essências, Cássia. Elas podem estar me ligando no 3815-2476, aqui em São Paulo, no 011. Eu trabalho com as essências, trabalho com psicoterapia. Podem marcar uma consulta, podem fazer uso das duas coisas, da terapia ou só das essências. E podem estar entrando no site para dar uma visita no site. Lá tem a descrição das essências. Podem estar comprando os livros, no site tem em alguns lugares também vende por várias livrarias e farmácias, tem bastante lugares. Mas mais pelo site vocês podem estar fazendo contato no www.essenciasdagua.com ou no info@essenciasdagua.com, pode mandar um e-mail para mim, que a gente responde na medida do possível. Eu estou sempre fuçando lá e a gente responde. Mas liguem, assim, 011-3815-2476. Tem mais livros para sair, se alguém quiser fazer também, colaborar, pode estar colaborando, pode ser representante, é só estar mandando um e-mail, assim, e a gente entra em contato com vocês, sim. Tá? Ok, Cássia. Obrigado, vocês viram que, como eu falei, o assunto é bem interessante, mais detalhes vocês podem ter com os contatos que a Cássia passou. Okay. Muito obrigado aos espectadores e eu volto a dizer, se quiser informações sobre meus cursos, sobre o jornal, pode ligar para o meu telefone 3063 1115 ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br. Obrigado e bom dia, boa semana e ótimos dias seguintes para todos nós. Até mais. Obrigado. Obrigado, até mais. Obrigado.